Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano, sou aqui do canal Invest USA e ao mesmo tempo eu tenho um canal no Telegram chamado Good Morning Wall Street, onde nós fazemos aí um pré-market, uma abertura de mercado todos os dias, onde falamos das principais bolsas, né? Ásia, Europa, Estados Unidos, Brasil, as principais notícias, o que está movendo o mercado e falamos aí do dólar, para onde vai o dólar todos os dias. Bom, eu recebi algumas perguntas, né, de alguns espectadores, seguidores aí do canal e vou vir aqui compartilhar as dúvidas deles. Então vamos lá, o Niro Dólar, ele fala: olá, eu te sigo no Telegram, estou impressionado com as suas análises, principalmente o que você fez no dia 5. Queria entender como você viu o dólar poderia ir a 930, 940, dólar futuro, ele fala, né? Como você chegou nesses números? Sou novo, opero dólar há um ano e estou tentando aprender. Se puder tirar as minhas dúvidas, agradeço. Vi também que você comentou que usa triple screen. Será que você não poderia falar sobre as telas? Tipo de média que você usa, gráfico, enfim, quais são as telas que você utiliza? Se utiliza suporte e resistência, ponto de entrada nos seus trades, obrigado. É isso, vamos lá, Niro. O mercado financeiro, principalmente o mercado futuro, ele é como um filme, tá? Ele vai contar uma história, um capítulo de cada vez, todos os dias. Se você conseguir pegar o filme já andando, né, talvez no início fique um pouco confuso, mas é como uma novela. Se você, depois de algum tempo, algumas semanas, alguns meses, pegar a história desde de um determinado início, de um determinado ponto onde originou principalmente o movimento anterior, o início do movimento anterior, você vai conseguir aí ter êxito nas suas análises. Então, o mercado financeiro e principalmente o dólar, né, já que a tua dúvida, como que eu vi que ele, num nível barato que estava, ele ia chegar lá. Bom, utilizo na análise, eu utilizo correlação, né, no pré-market, a abertura é puramente estrita por correlação. Depois nós utilizamos gráfico e fluxo de ordens. No caso do swing trade ou para análise de longo prazo, a gente analisa o saldo dos players no ativo que a gente está analisando. E aqui no dólar não é muito diferente. Então nós vimos uma posição sendo incrementada pelo player maior comprado. O player ele acabou startando um movimento a hora que ele faz o player oposto, diverso, o vendido, estopar, e isso faz uma aceleração de movimento, e eu não vi isso através do gráfico, eu vejo isso através do fluxo de ordens, né, através do saldo dos players. Com isso o gráfico ele simplesmente confirma posteriormente, né, já que os movimentos são iniciados nas execuções, ou seja, nos negócios por níveis de preço, e o gráfico ele fala os níveis de preços já negociados, aquilo que já foi. Então foi assim que a gente viu, e o nível praticamente de parada não deixa de ser aí análise de suporte e resistência, onde a gente sabe que vai ter briga de players. Outra análise que eu uso, outro indicador, é o Market Profile ou Volume at Price. Os dois são muito similares e muito parecidos, onde nós conseguimos ver os volumes onde saíram os maiores negócios, né? É como se fosse um suporte e resistência oculto, vamos dizer assim. A gente utiliza também o book de ofertas para algumas operações, onde a gente vai ver quais são os pontos, os níveis de preço do ativo onde está sendo mais defendidos, né? Onde tem maiores lotes, significa que o preço vai ter uma certa resistência ao avanço, já que a oferta é muito grande naquele nível de preço, tá? Então, o Market Profile, para quem usa o Tape Read e o Volume at Price, são os lugares que a gente consegue ver aí os volumes negociados. E sobre o Triple Screen que eu comentei, né? Na verdade é um princípio que eu aprendi aqui também nos Estados Unidos, onde a gente utiliza o multi-screen, né? Eu coloco as minhas telas com vários time frames, onde eu vejo a máxima mínima do dia, vejo o ajuste, abertura, fechamento, vejo máxima e mínima do dia anterior, e a gente olha também, eu utilizo média móvel não como pontos de entrada, referências de entrada, eu utilizo somente indicadores e o gráfico somente como um mapeamento, né? Eu quero saber o preço em relação ao valor médio de um determinado período onde ele vai estar, para eu saber se o preço vai ter uma resistência. Então, se vai ter uma certa correção, aquele ponto ele acaba se tornando uma média móvel simplesmente como um suporte dinâmico, mas eu não utilizo esse princípio para fazer entradas. As minhas entradas são praticamente baseadas no order flow ou no tape reading, fluxo de ordem, mesmo com derivativos ativos aqui nos Estados Unidos, né? Utilizo suporte e resistência, sim.
né? A média móvel mais utilizada aqui pelos players é a média móvel de 200 períodos, a média móvel de 20 e também a média móvel de 8 períodos para ações. Enfim, isso não vai influenciar muito porque você pode fazer a sua calibragem, né? E é como eu disse, é somente para ter um ponto de referência. Eu utilizo mais as médias como mais um ponto de saída do que entrada, e a entrada eu utilizo mesmo a minha metodologia. Niro, espero ter respondido a sua pergunta. Você que tem mais dúvidas, eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição do vídeo, mande para mim e eu vou responder a sua pergunta. Obrigado, até o próximo vídeo.